Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do GLCast. Hoje o assunto é fibras celulósicas. Vamos conhecer tudo sobre esse universo e a gente não poderia deixar de convidar alguém muito especial, né? Alguém que já tem uma certa experiência aí com essas fibras. E hoje nós temos aqui a presença do Marciano, que atualmente está na Lenzing, né? Ele é responsável hoje pelo atendimento técnico, né, dos clientes da Lenzing, na parte de desenvolvimento, né, e dos processos dentro das fiações principalmente, imagino, né? Então, queria agradecer, Marciano, a tua presença e vamos para um bate-papo bem bom aí, interessante, né? E vamos trazer bastante conteúdo aí para o nosso público. Bem-vindo aí, Marciano. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Como o André já comentou, né? Hoje eu trabalhando na Lenzing, responsável por toda essa parte técnica, desenvolvimento. Então vamos falar um pouquinho hoje como é que é a atuação da Lenzing no Brasil, no mundo, e um pouco sobre as fibras celulósicas e o desenvolvimento de cada uma, a sua particularidade dentro da indústria. Bom, a gente sabe que esse universo, ele é gigante, né? E pelo que eu tenho acompanhado um pouco do mercado, dos números, tenho visto aí que as fibras celulósicas elas têm crescido bastante. Sim. E eu acho que por detrás desses números, certamente tem alguma lógica, tem um porquê disso acontecer. Só porque elas são as queridinhas do momento, ou porque é uma questão de gosto mesmo, porque elas são as melhores, porque elas são mais sustentáveis. Então é um pouquinho dentro desse tema que a gente vai entender melhor, até tecnicamente, né, aproveitando a tua presença, o que é uma fibra de viscose. A gente não planta viscose, não planta liocel, né? Não diretamente. Não diretamente. Mas antes de entrarmos nesse tema, eu queria que o Marciano falasse um pouquinho mais sobre a tua história, né? Eu sei que é bastante já extensa, né? Tem uma boa experiência, mas de uma forma resumida, como é que o Marciano entrou no têxtil, como é que esse bichinho picou e não saiu mais. E claro, um pouquinho da história da Lenzing, e aí sim a gente entra nessa parte das fibras, né? Então, dentro desse processo. Perfeito, André. Então vamos lá. O ramo têxtil, como você disse, né? Quando você é picado pelo bichinho, você acaba não largando mais e cria gosto e assim sucessivamente, né? Estou no ramo têxtil há 23 anos. Minha base iniciou em malharia. Então, desde a parte de tecelão, auxiliar, a parte operacional. Depois eu busquei meu desenvolvimento técnico, fiz o Senai C-Ticket. Foi desenvolvendo minha carreira também na parte de liderança, mas sempre na parte técnica é o que me cativa mais. Também trabalhei em empresas renomadas, né? Aqui em Santa Catarina, Jaraguá do Sul, trabalhei na Menegote Malhas, trabalhei na Lunelli por um longo tempo. Então são as duas únicas empresas que eu atuei até hoje. Desde o segmento de malharia, desenvolvimento, engenharia, tinturaria, um pouco, mas não tão aprofundado, mas com uma boa ênfase. Acabamento mais a fundo, acabamento a parte seca. Sim. E principalmente desenvolvimento de novos produtos em engenharia, um foco maior desde do fio até a malha, né, o tecido acabado. Aqui já dá para tirar um pouquinho dos fios de cabelo branco que a gente já tem, né? Sim. Da onde que veio alguns, né? O meu não aparece tanto porque eu tô com gel, mas tem bastante cabelo branco já, mas faz parte, é um negócio gostoso, viciante, né? Que quem se adequa ao ramo têxtil aprende com ele, você não larga mais. Já tive oportunidade para outras propostas, saindo do ramo têxtil, mas nunca nem cogitei de abandonar. É uma coisa que eu amo de paixão. Claro, eu conhecendo um pouquinho, né, a tua história, até a gente estava conversando ali nos bastidores, né, um pouquinho sobre isso, e se parece até um pouco com a minha, porque eu também fui meio que nesse processo. Eu entrei um pouquinho antes, né? Eu já estou quase 30, já estou 28 para 29 já na indústria têxtil. E também sou fruto lá da escola técnica, né, do Senai C-Ticket. E eu acho que assim, a gente, quando está disposto a aprender, até, né, falando para os mais jovens aí, né, quando a gente se propõe a fazer algo e está disposto a aprender, a indústria têxtil ela é cheia de oportunidades. Até porque é uma cadeia muito longa. Então, desde a parte, a gente vai entrar nesse assunto, né? Desde a obtenção das matérias-primas até o processamento dela, para elas realmente se transformar numa fibra pronta para se transformar em fio e depois vai para as tecelagens e todo o processo que vem até virar uma camiseta,
né, uma peça de roupa ou qualquer outro produto, que hoje o têxtil está aplicado em muitos outros produtos, né, não só no vestuário. Então, provavelmente as fibras da Lenzing, a gente acha que é só para fazer uma camiseta, uma blusinha, mas a gente sabe que a aplicação é infinita, né, é gigante. Então, por esse motivo, é cheio de oportunidades. E às vezes eu tenho percebido isso, que os jovens às vezes não querem dar esse tempo, né, de realmente amadurecer essa ideia e se manter ali até virar realmente um projeto grande, e esse bichinho depois, né, não larga mais a gente, né? Aproveitando, né, Vandré, gostaria de deixar um recado justamente para isso. Hoje, o ramo têxtil, como o Vandré colocou, ele é muito extenso. Quando a gente fala assim, o fio faz a malha ou faz um tecido, é um índigo. Não é isso. Ele é muito longo e ele é muito técnico. E é muito tecnológico também ao mesmo tempo. E cada vez mais, isso que você colocou faz sentido. Tem uma busca menor de pessoas interessadas, né, pelo desenvolvimento, pela tecnologia, pela fibra, pela malharia, ou seja, todas as cadeias. E isso é muito importante. Se você tiver paciência, estudo e vontade, você consegue galgar uma carreira hoje no ramo têxtil sensacional, que é o mercado que está buscando desesperadamente, como todos os outros, né? Mas ele tem alguns potenciais, desde que a pessoa se propõe a fazê-lo, que te traz esse interesse, esse desejo, e você vai perceber que o mercado ele é muito grande. Como eu falei, né? O ramo têxtil ele é gigante. Eu não conheço ninguém que fala assim, eu sou bom em todas as áreas, porque é muito grande, como eu falei, desde o índigo, do fio, Então são inúmeras situações que te exigem a cada vez estudar mais. E o recado que eu deixo é justamente isso, que busquem hoje, né, um curso técnico, que eu acredito que é uma base fundamental, uma graduação, e posteriormente isso colocar em prática dentro da indústria. É um tempo, né, não é do dia para a noite, requer entusiasmo, vontade, dedicação, e as coisas acontecem naturalmente depois, porque como você falou, né, eu estou reforçando, é um mercado que está buscando constantemente profissionais qualificados, e mudou-se muito. Uma coisa importante também é a questão financeira, a remuneração para esse tipo de público hoje. Sim. Muito bem, Marciano. E quanto à Lenzing? Quem é a Lenzing? Como que ela se estabeleceu nesse mercado? O diferencial dela e que tipos de materiais ela trabalha? Perfeito, André. Essa é uma informação muito importante, né, que a gente sempre começa colocando. Como é a Lenzing? A Lenzing já tem mais de 80 anos, né, no segmento de fibras, é líder mundial no segmento de fibras. E eu gosto de contar uma história que eu aprendi com meus parceiros de time, que a gente vai falar um pouquinho, né? Antes da gente falar um pouquinho da Lenzing, eu gostaria de colocar aqui que a gente no Brasil somos em 3 pessoas. A minha parte, a parte técnica, na Lenzing, ou seja, toda a parte de desenvolvimento de novos fios, novos produtos, malharia, tecido plano, índigo. Tem a parte do Marcelo Matsushita, que é a parte comercial, também com vivência técnica de mais de 20 anos em fiação, então tem um bom know-how, um bom conhecimento em fios, matéria-primas e principalmente a nossa matéria-prima, que é a fibra, né, o nosso produto, né? E tem a Juliana Jabur, que é a parte de desenvolvimento de novos negócios. Então, a Juliana Jabur, que é bem conhecida no mundo da moda também, ela faz toda a parte de desenvolvimento, ou seja, tudo que a gente vai falar aqui depois, alguém precisa reverberar isso no mercado, precisa divulgar isso no mercado, né? Então, a Juliana fica responsável por isso, contato com os grandes players, os grandes clientes a nível América do Sul, América Central e também no Brasil. Mas falando um pouco da Lenzing, então a gente fala da Lenzing, muita gente já atrela com sustentabilidade ou atrela com... Por que a Lenzing tem esse nome tão conhecido no mundo, né? A Lenzing, ela está localizada numa cidade chamada Lenzing, que fica na Áustria. Acima tem as cordilheiras, ali, ou seja, tem as geleiras e tem um lago que vem dessas geleiras, forma um lago maravilhoso, na cidade de Lenzing. O lugar é maravilhoso, então, ou seja, teve alguém que teve a ideia de colocar uma planta de produção de celulose ou de fibra na Lenzing, né? Onde tudo se iniciou, né? E o que acontece? A preocupação muito grande da Áustria, isso já há mais de 80 anos atrás, que o quê? Com o meio ambiente, né? Porque esse lago, ele é super cristalino, é uma cidade que maravilhosa, com verdes, montanhas, de gelo, e quem sabe e entende um pouco de celulose, sabe que mexe com ácido sulfúrico, mexe com soda cáustica, produtos químicos. Então, há mais de 80 anos atrás, a Lenzing
se preocupou com isso. Por quê? Porque todo o processo dela é justamente para não trazer problemas para esse meio ambiente. Sim. Né? E o que acontece? A cidade de Lenzing hoje tem mais ou menos 5 mil, 6 mil pessoas. A Lenzing, nessa planta, tem 6 mil pessoas. Ou seja, todo mundo trabalha lá dentro. Ou seja, né, se nós tirarmos os médicos, bombeiros, as crianças, idosos, tem menos funcionário na cidade do que propriamente dito na fábrica da Lenzing, né? Então já teve esse cuidado com o social, que fala muito hoje em ESG, né? Mas para isso, vamos lá, o proprietário tem que ter lucro também, né? Claro. Então assim, ou seja, se o proprietário da Lenzing não tivesse lucro, o que acontece? Não tem a empresa, mas se não cuidar do meio ambiente, vem o governo, encerra as operações, e você tem que cuidar também do social, que são essas pessoas que ali estão. Ou seja, nesse tripé ali, se descuidar de um, acabou a empresa. Acabou a empresa, não funciona corretamente. E o que acontece? A Lenzing, quando depois veio nessa, a sustentabilidade, né, com mais força agora, recentemente, opa, peraí, mas a gente já faz isso há mais de 80 anos. Há mais de 80 anos. Então, todo o processo da Lenzing é cuidadosamente, hoje é tudo homologado por quem? Pela Lenzing? Não. Por órgãos mundiais de certificações independentes que vão lá e certificam desde a origem da matéria-prima, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, desde o processo, o ciclo fechado. Então, a Lenzing basicamente é isso. Ela tem planta só na Lenzing? Não. A Lenzing é onde tudo começou. Mas ela tem planta na Inglaterra, tem planta nos Estados Unidos, tem planta no Vietnã. Então, tem outras unidades ao longo do mundo. Sim. A Lenzing tem uma relação agora aqui com a Suzano. Sim. Que acho que, na verdade, a Suzano tem parte na Lenzing. Tem. É isso, né? A Suzano tem a parte na Lenzing, são 15%. E nós temos também uma planta de celulose no Brasil, que se chama LD Celulose, que fica localizado hoje ali próximo ao Triângulo Mineiro. Da produção hoje totalmente 100% de eucalipto. Ali é eucalipto, né? Eucalipto. A gente já vai falar sobre isso. Vai falar sobre isso também. As origens, né? As origens. Legal, uma história fantástica. A Lenzing, ela sempre teve à frente, né? Eu acompanho também a Lenzing já há muitos anos, desde também dos meus princípios lá na fábrica ainda, né? Então a Lenzing sempre trouxe muita novidade, muita tecnologia e muito suporte técnico também, né? Então é um papel que hoje você vem desenvolvendo dentro da Lenzing, porque hoje já está um pouco mais conhecido, assim, né? O que é uma fibra celulósica. Mas ainda vocês devem pegar muito cliente, muita fábrica que ainda tem muita dúvida, né, de como trabalhar com uma, com outra. Hoje, o que facilita também é que nós temos muito mais informações, acesso à informação. Há muitos anos atrás, né, estou falando aqui da minha experiência com mais de 25 anos de têxtil, a informação não era tão simples assim, né? Então, acessar todos esses materiais, mas sempre teve esse suporte. E, claro, num curso técnico, na engenharia que eu fiz, então tinham essas informações, eu pesquisava muito, então a Lenzing sempre foi algo que chamou muita atenção, em função de todo o conteúdo que ela também sempre produziu muita coisa, né, para deixar sempre o cliente, a fábrica muito bem comunicada, né, do que é. Mas eu queria entrar realmente num assunto mais técnico, né, que é o que eu acho que o nosso público gosta muito de ouvir também. Marciano, a viscose, porque a gente vai falar basicamente de 3 ali, as principais, viscose, Correto. modal, vamos avançando conforme elas também foram, essas tecnologias, essas novas fibras foram surgindo, né? A viscose, ela tem origem em que tipos de materiais? Vamos lá, André. Eu gosto de falar sempre assim, isso é uma coisa que eu gosto de carregar. Hoje existe inúmeras fibras, né? Respondendo a sua pergunta, inúmeras fibras. Muitas, né? Muitas. Desde as fibras que eu falo, as naturais e as próprias artificiais que a gente pode colocar ali, e as sintéticas. As sintéticas e artificiais ali, eu sempre gosto de colocar que for modelado, ou seja, pelo homem, né? Sim. E as naturais que vêm de origens naturais, como o próprio nome diz. Sempre tem uma pergunta, qual que é melhor, qual que é pior? Não existe, na minha opinião não existe. Cada um tem as suas características, as suas particularidades, e muitas vezes todas essas fibras estão em misturas na própria malha, em construções, 2 ou 3 ou 4 fibras dentro de uma peça de roupa, dentro de um denim, dentro de
qualquer construção de tecido ou malha. Que quando bem aplicadas, essas misturas, Exatamente. elas compõem uma mistura perfeita, vamos dizer assim, chamada de perfeita, ou que atenda realmente aos princípios, né, daquele projeto. Né? Mas voltando para a viscose. A viscose já é a nossa fibra mais antiga. A viscose, particularmente, ela vem o quê? Ela vem da celulose, faz a polpa, que essa nossa fábrica hoje no Triângulo Mineiro praticamente faz do eucalipto e faz a polpa. Essa polpa vai para a Áustria. Então, a Áustria é diferente também, ela é toda verticalizada. Ela tem desde a polpa, da madeira, da polpa, e também tem a fibra, fazendo a fibra. Então, ou seja, a viscose, além da polpa, ela usa alguns produtos químicos, ácido sulfúrico, soda cáustica. Então, a viscose, só a Lenzing tem? Não, tem outros fornecedores a nível mundiais que fazem a viscose. Né? O que diferencia uma viscose da Lenzing? A nossa viscose, nós vamos começar a falar de algumas marcas, que você vai começar a falar assim, viscose Ecovero. Então, tudo que é Lenzing, a gente sempre atrela a viscose, Ecovero. Por quê? Porque é um processo que é todo controlado, como eu já disse anteriormente, não por nós, mas por órgãos regulamentadores, com menor uso de água, menor CO2. Então, ou seja, a viscose, ela tem as suas particularidades, ela tem as suas deficiências também, os seus benefícios. A viscose sempre foi um sinônimo de volume. Sim. Por quê? Ela tem sua característica para o mercado brasileiro, principalmente, que é um país, né, tropical, um conforto, um caimento, ela tem um brilho diferente um pouco do algodão. O algodão também tem essa particularidade, mas aquilo que eu falei, cada um tem as suas restrições. A restrição da viscose, por exemplo, a úmido, ela tem uma baixa resistência a úmido. Então, essa é uma das grandes dificuldades de trabalhar com ela. Trabalhar com viscose, quebraduras, em tinturaria. Então, como eu disse, tem seus benefícios e tem seus malefícios, né? Mas, basicamente, o processo de viscose envolve o eucalipto, ou muitas vezes na Áustria, por exemplo, tem a faia, que a gente faz tanto a viscose como faz o modal, que é um tipo diferente, mas hoje o grande volume está dentro do eucalipto. Necessariamente, então, para a produção das fibras celulósicas, você precisa de uma fonte de celulose. Uma fonte de celulose, exatamente. E hoje nas árvores, né, onde você encontra em abundância, vamos dizer assim, essa matéria-prima, né, a celulose, para a produção tanto do papel, né? Exatamente. Que é praticamente um fluxo parecido. É um fluxo parecido. Ou então, né, você prepara tudo para fazer a fibra depois, né? Então, você precisa necessariamente de celulose. Essa celulose, ela pode vir de uma camiseta que você 100% algodão, que também é celulose. Enfim, o algodão pode virar uma viscose. Pode virar uma viscose, exatamente. A gente tem uma fibra que faz esse reaproveitamento em menor escala hoje, mas a gente chama de refibra, né? Mas também pode ser feito, como você falou, a celulose, ela pode vir de inúmeras fontes. Sim. Desde um pé de repolho, um pé de alface, do suco da laranja. Então a celulose, ela pode vir de muitos lugares. Sim. Mas onde que tem o maior abundância hoje é na madeira, na própria madeira, na floresta. E essas florestas eu acabei não falando, mas são todas florestas certificadas, são florestas totalmente monitoradas. Não é simplesmente assim, que nem foi feita a fábrica no Brasil, foi totalmente estudada, tem órgãos regulamentadores, tem selos europeus. Então tem toda uma certificação para você poder trabalhar com essa madeira. Entre pegar ali, você comentou do eucalipto, ou então a faia. Tecnicamente, né, eu não sei, eu não entendo, mas essas duas árvores, então, elas têm diferenças, né? Sim. E isso muda alguma coisa na estrutura da fibra? Ou depois de processado ali, já não se sabe, não se entende, não tem mais essa diferença? Os estudos que a Lenzing faz, e já faz há muito tempo, não tem diferença. Não tem diferença, são muito similares. Sim. Mas o grande cuidado, Vandré, é como você faz isso dentro da estrutura da Lenzing, principalmente o controle deles, que é bem rígido e bem longo. Então, o grande volume hoje se concentra mesmo no eucalipto. A faia é um pouco menor, mas é mais direcionada para o modal que nós vamos falar na sequência. Mais adiante. Na sequência, tá? Mas assim, como eu falei, tem outros produtores a nível mundo que o fazem em viscose. Sim. Aí, eu falando pela Lenzing, eu sei de onde que a gente está tirando, como é que é construída, a construção de um lote. E cada empresa que assim produz fibra tem os seus cuidados, que também tem empresas muito boas, certificadas, né? Mas falando da Lenzing, é mais partindo sempre para o eucalipto. Essa questão, eu quero voltar na viscose ainda, mas até porque, acho que pelo fato que eu comentei, por questões de a gente ter mais acesso hoje à informação,
por a gente estar entrando num universo cada vez mais preocupado com a sustentabilidade. Então isso, vamos chamar assim, as próprias fábricas, elas também sentem essa pressão. Não é o caso da Lenzing, porque ela sempre fez essa prática, Sim. então para ela é normal, né? Mas algumas, elas, cara, não, a gente precisa de fato ter um certo cuidado aqui. A gente não pode jogar todo esse CO2 e soda cáustica aí no rio aí, né? E tá tudo certo. Então elas também passaram a ter um controle maior justamente por essas questões. Mas eu queria falar sobre também uma dúvida aí que de vez em quando aparece para mim. E o bambu? A viscose bambu, bambu viscose, realmente tem alguma diferença aí? Tem. O bambu viscose, eu não vou saber te dizer bem ao certo o quanto diferente é. Mas o grande segredo, eu sei, posso dizer e te afirmar, se você pegar e fazer alguns testes, o bambu ele tem uma menor resistência do que uma viscose. Vamos lá, ele é uma viscose, né? Tanto que tem alguns lugares, coloca ali, é da celulose, né? E é como se fosse um processo de viscose. Mas ele é menos resistente que a viscose ainda. Então, ou seja, principalmente quando você está um processo úmido, ele tem uma menor resistência do que a viscose. A viscose tem uma boa resistência a seco, né? Agora, quando ela é úmida, como eu já falei anteriormente, ela perde praticamente 50% da sua resistência. O bambu ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. Então, assim, como pode também ter no futuro processos com bambu, com a fibra de bambu, que pode ir remodelando e melhorando isso. Só que só lembrando, né? Por que muitas vezes o viscose ele é um commodity? Porque ela tem o processo, é um processo já difundido há muitos anos e tem escala. Sim. Então, por isso que é considerado também uma fibra de um custo mais acessível. Porque você pode falar assim, de durabilidade, eu posso falar de resistência, eu posso falar de longevidade, né? Mas eu não posso esquecer também que atrás de tudo tem o atributo de financeiro. Sim, o custo, né? O custo dentro de uma empresa. Então, por isso que você tem aí depois para frente, tem modal, tem liocell. Exatamente. Né? Justamente para diferenciar, porque são processos que trazem todos esses recursos, essas tecnologias que melhoram. Eu não gosto muito de usar esses termos melhoram, porque parece que a viscose não é boa. Não é que ela não é boa. Ela atende ao propósito dela. Talvez você está fazendo mau uso do material. Exatamente. Aquilo que eu falei anteriormente, você no começo da conversa. Isso, não existe, eu gosto sempre de falar isso. Mas tu tá na Lenzing e você defende uma fibra? Não. Eu defendo que cada um tem a sua particularidade. Né? Cada um tem a sua aplicação, cada um tem o seu desenvolvimento, desde que bem combinada. O uso de uma maneira consciente. Vindo ou seja, né, que você colocou essas empresas, né? Sim. Vindo de um local ou de um fornecedor que é confiável, cada um tem a sua aplicação. Sim. A viscose é maravilhosa, para muitos segmentos ela é maravilhosa, só que não é à toa que ela lidera há muito tempo, né, produtos, principalmente Brasil com viscose, porque ela tem as suas particularidades. É bastante... por ela trazer todos esses benefícios, essas características próprias da viscose, também ela é misturada com o próprio poliéster. Daí, claro, a questão custo, trazer certa garantia em termos de estabilidade de um tecido, de uma malha. Então você começa trazendo essas misturas, ou por uma questão de mistura mesmo para trazer outras propriedades de... toque, caimento, que ela já é muito boa para isso, mas você aprimora, traz outros recursos para secar mais rápido, para ela ser mais resistente, durabilidade. Então você aprende a usar a viscose, ou 100% dela, ou em misturas, que trazem, aí sim você tem mais recursos, mais propriedades aí que, né, atendem o teu produto, né? Aproveitando essa sua fala, volta no recado, né, do profissional têxtil. Olha só quanta coisa o André falou, que você tem que se pensar antes. Antes, né? Assim, vou trabalhar com uma viscose com poliéster, mas eu não posso esquecer que tem um tingimento duplo. Mas eu trabalho com uma viscose que é um pouco mais barata. Então, se eu fizer um tingimento duplo, já acaba meio que contradizendo. Não, mas eu tenho a questão de estabilidade dimensional, eu tenho a questão de durabilidade, de permanência de cor, né, de tingimento. Sim. Então tem um monte de coisa que tem que ser pensado o quê? Quando eu falo em desenvolvimento de produto, é antes. Exatamente. E você entendendo cada uma delas e aplicando, por isso tem que estudar um pouco, né, entender um pouco do material, que isso te dá know-how, te dá conhecimento. Sim. E muitas coisas você vai aprender só na prática e depois. Então, assim, por isso que a gente está também aí para dar esse suporte, para dar essa ajuda, porque não é simplesmente, vou trabalhar com viscose, vou trabalhar com modal, vou trabalhar com liocell, poliéster ou vice-versa, que é tão simples. Mas Sim.
então a empresa trabalha assim, mas até você chegar nesse know-how, nesse conhecimento, demora tempo. E muitas vezes hoje, você falou uma coisa muito importante, a informação está muito mais difundida e muito mais rápida. Então você sabe muito mais rápido o que está rodando no mundo, o que é de conhecimento, que fibra estão utilizando. Mas para você implantar isso na tua empresa, isso tem custo também. Sim. Então assim, eu não posso sair desenvolvendo sem pensar em todos esses cuidados de desenvolvimento, de engenharia, e que tipo de público ou que tipo de produto eu vou entregar lá no final. Então assim, né, aproveitando essa tua fala, hoje, cara, na fábrica, vamos lá, tira aí um certo percentual que realmente só vai ficar sabendo ao fazer, né? Mas hoje não tem muito como o profissional dizer, eu não sabia, eu não conhecia, porque tem recurso, tem profissionais, né, como o teu trabalho, né, hoje dentro da Lenze, cara, aciona esses profissionais, busca informação, antes de colocar um negócio para rodar, que aí você chega lá no final, não deu certo o produto, por alguma característica, o custo ficou alto, é inviável. E como é que vai descobrir isso só lá no final, se você tinha já todas as informações antes, né? Isso, Vandré, aproveitando sua fala, ao longo da caminhada a gente vai aprendendo algumas coisas. Sim. E todo engenheiro ou todo técnico tem algumas particularidades, né? Com certeza. E tem algumas particularidades e cada um gosta de falar assim, peraí, não deixa que eu sei fazer, eu vou mostrar e... Eu tenho a receita. Eu tenho a receita, não preciso... Uma das coisas que eu aprendi no mundo corporativo foi, né, com o diretor que trabalhava comigo, ele sempre falava, Marciano, a gente não precisa saber tudo, mas tu precisa saber as pessoas que você pode pedir essas informações. Que são pessoas confiáveis, são pessoas de grandes empresas. Então, trocar esse network, esse know-how, às vezes é importante. Isso no passado, né? Hoje a informação está muito mais rápida ainda. Hoje, com um simples toque no telefone, você conversa com a pessoa, já tira uma dúvida. Mas desde que você tenha humildade, e muitas vezes a gente tem que ter esse conhecimento, essa humildade, André, para você procurar. Porque você está quebrando a cabeça, batendo a cabeça, muitas vezes um negócio simples. Simples para alguém. Mas para ti, às vezes, é difícil. Exato. Mas se você não tiver humildade de falar assim, não, peraí, eu vou pedir uma ajuda, porque não, aí fica gastando recurso da empresa, fica gastando dinheiro, fica gastando matéria-prima. Que o desenvolvimento não é barato. Que o desenvolvimento, você sabe muito bem que não é barato. E, às vezes, uma simples conversa, uma troca de informação, você já ganha muitos caminhos. Uma dica, fica uma dica. Ontem mesmo eu ouvindo um podcast, um profissional também da nossa área aí. Olha, tem casos que dos 100% do tempo que eu tenho, eu passo 80% do tempo pensando, pesquisando, analisando, projetando, planejando, e os outros 20% eu vou executar. O que ele diz que ele percebe que muitos já saem. Quando tem a ideia, já sai executando. Aí depois sobra 20% do tempo para pensar o que ele fez de errado. Né? Então pega 80% do tempo, daquele prazo que ele tem, para planejar bem. Aí depois os outros 20% ele só executa. Né? Então o sucesso normalmente para ele tem funcionado muito bem. E faz sentido. Esse mesmo profissional que falava para mim que muitas vezes a gente tem que ter humildade para buscar ajuda, pedir ajuda, saber pedir, ele também falava para mim assim, Marciano, enquanto a gente está sentado aqui atrás dessa mesa, e o fio, a matéria-prima está ali no estoque ainda, é um momento que a gente pode errar. Aqui a gente pode discutir, pode pensar. O momento que a gente tem para conversar é agora. Não simplesmente, como você falou, sair fazendo, que é muito rápido. Não, isso aí é tranquilo. Isso eu vou colocar numa finura 28, uma finura 32, mas o encolhimento. Mas e lá na frente... Então, assim, muitas dessas informações... mas eu quero um toque, eu quero uma resistência. Mas se eu fizer uma mistura, ou se for um fio 100%, ou mistura ainda... Então, ali é um momento de você pensar e gastar, que é investimento, é planejamento. Não é gastar tempo, é investir tempo e planejar. Perfeito. Planejamento. Desenvolvimento é planejamento. É planejar, né? É planejar. Então, já conhecemos um pouco da viscose. E o porquê que surgiu o modal? Da onde que tiraram essa ideia de... Bom, já não bastava ter a viscose, já está perfeita, ali bonita. Tem um probleminha ali, uma dificuldade, vamos chamar assim, né, de um desafio, né, de trabalhar com ela em função dessa baixa resistência quando úmida. Mas aí surge então o modal, né? O que é essa tecnologia? O que tem de diferente nessa fibra? É uma matéria-prima diferente? Ou vem da mesma celulose? E aí é um ponto importante, André. Vem da mesma celulose, né? Principalmente faia também, ou eucalipto. Ela vem para suprir algumas dificuldades justamente da fibra que nós estávamos falando anteriormente, a viscose. Ou seja, a viscose já tem um caimento, tem seus toques, tem todas as particularidades que nós já falamos. Mas o modal ela é a mais macia hoje em relação às fibras da Lenze. Então você vai falar assim, a viscose, o modal
e o Lyocell. Lyocell. Ela é a mais macia. Ó, É o viu, toquinho, gente? é Então, a mais macia. se buscar maciez, é um modal. Ela tem uma resistência superior à viscose, tanto a seco quanto a úmido. Então, ou seja, ela já tem esse outro diferencial. E ela tem um grande diferencial dela, que também é a permanência, ou seja, a durabilidade de cor. E a construção do fio, né? Depende do fio que você está utilizando. Se é um Vortex, por exemplo, que o pessoal fala que é um anti-pillic, mas Sim. faz uma construção de um fio bem feito, ela tem uma durabilidade numa peça muito superior a uma viscose. A maneira de processar a viscose e o processar o modal é muito similar. Os produtos químicos, tanto, né, que vai na viscose, vai também no modal. O que muda é, por isso que eles falam que é uma nova geração de fibra, que a modal veio como uma nova geração. E realmente é a segunda geração, como nós falamos, porém ela tem alguns componentes, ou seja, algumas misturas, ou seja, ao longo do processo, que deixa ela diferente. Mexe um pouquinho na receita. Mexe na receita, vamos dizer assim, trazendo para o nosso lado técnico, Sim. né? Só que ela te traz esses benefícios, durabilidade, resistência, ela absorve um pouco menos que a viscose, então assim, comparando de corante, ela absorve um pouco menos, mas ela tem uma durabilidade, um caimento, ela tem a própria propriedade dela, que o pessoal fala, mas é não amarrota. Não é que ela não amarrota, a própria viscose tem isso, mas é a própria característica da fibra, já está inerente na fibra, que a característica de construção dela é justamente isso, André. Então ela faz com que, ao longo que você está utilizando uma peça de modal que virou muito forte no Brasil, a fibra modal, as tech shirts, a durabilidade, além da durabilidade, esse apelo, ela também tem as propriedades de não proliferar, que eu falo assim, não mata a bactéria. Não, ela não prolifera o mau odor, demora um pouco mais do que as outras fibras, mas se você usar e ficar usando vários dias e não lavar, vai acontecer a mesma coisa, só que ela é dela, já inerente da fibra, ser muito menor do que as outras fibras. E volto a falar. Interessante. Sem dizer qual é melhor, qual é pior. É uma particularidade dela. E a particularidade principal também é essa questão da troca térmica do seu corpo com a umidade, com o ambiente de amarrotamento. Isso é uma verdade, tanto que fica ali uma dica, né? Se você pegar uma camiseta, uma t-shirt, mas é só o modal? Não, tem o elastano ali junto, que também proporciona isso na construção. E você começar a utilizar ela lavou ela, como ela começa a utilizar no corpo, ela automaticamente vai se ajustando e ela fica lisinha. Isso é uma das grandes diferenciais também do modal. Um dos grandes diferenciais. Fantástico. Então, olha que interessante, né? O Marciano ele trouxe aqui, então, que o modal é uma das fibras, ou é a fibra mais macia. E a gente pensa, como isso é, né? Estava aqui refletindo como isso é sutil. Porque a gente está falando de uma fibra que é algo muito fino, muito pequeno perto de um tecido. Ela ainda vai ser transformada, várias delas vão ser transformadas em fio. Então a gente pensa, poxa, a maciez para mim é no tecido, a gente normalmente pensa, né? Não, mas essa maciez ela já vem do pensado, planejado, que a fibra já te traz um pouco dessa característica que vai facilitar essa maciez depois no fio e no tecido também. Né? Então é tudo pensado já, né? Exatamente, André. Lembrando, só reforçando, né? É mais macia comparada às nossas 3 fibras, isso, né? Entre a viscose, o modal e o Lyocell. Sim, perfeito. Porque daí tem as outras fibras que cada um tem a sua particularidade também. Para não doer ninguém Para não doer ninguém, né? E realmente isso é pensado, né? Dependendo da construção. E volto a falar ainda, né? Além disso, a fibra, nós fornecemos a fibra. Só que após a fibra, o próximo processo é a fiação. Sim. E aí tem N tipos de fiações, desde anel, open-end, vortex, entre outros, que o quê? Que também vai te dar esse toque, essa maciez na construção do fio. Sim. E aí depois, posteriormente, malharia, tinturaria, acabamento, amaciantes, que vai ajudando ou piorando nessas características. Tu vê como é longo, né? Como é longa a nossa cadeia. Sim, não, com certeza. Comentou ali a estrutura de fios, né, tecnologias. O cara pega uma fibra boa e, sei lá, ele pode matar, vamos dizer, essa fibra, porque vai dar ali uma torção acima do necessário. Ele já vai ter um fio mais rígido, enfim. Legal, então a gente conheceu um pouquinho mais agora. Então, viscose e modal, eles têm basicamente a mesma origem de matéria-prima, que é a celulose. A principal fonte é o eucalipto, mas pode ser usada a faia, não sei se mais alguma outra que porventura... A princípio são essas, A Lenz trabalha com essas. A viscose, que tem uma questão ali que bastante conhecida, que é a viscose bambu viscose. Mas então tem a viscose, tem o modal, e aí surge uma nova geração,
Surge então o Lyocell, ele vem por seria a terceira geração, né? E o que então o Lyocell trouxe de diferente, que ainda o modal parece que ainda não, né, precisamos avançar. O que ele trouxe de diferente, ou não é, né, na verdade, uma fibra que surgiu para melhorar ninguém, é só mais uma nova fibra com outras características. Né? Então vamos lá, muita gente confunde Lyocell, Tencel. Sim, né? Então, sim. falando nisso, mas eu estou trabalhando com Tencel. Você vai numa empresa, assim, eu estou trabalhando com Tencel. Não, mas o que é essa fibra de Tencel? Tencel, lembrando, isso não pode estar na etiqueta, isso é uma informação importante, né, para os clientes. Isso não pode se colocar na etiqueta, porque Tencel é uma marca. Como eu falei anteriormente, que tem para viscose, a nossa viscose se chama Ecovero. Pro Tencel, existe embaixo do guarda-chuva 2 fibras. Existe a marca Tencel e abaixo tem o modal e o Lyocell. Então, quando você fala assim, eu estou usando o modal é Tencel, da marca Tencel. E o Lyocell também é Tencel. Sim. Então, explicando um pouquinho isso, um detalhe muito importante, Vandré, que eu acabei não comentando é, toda a nossa fibra, desde a sua construção, nós temos dentro dela, como se pode falar, um rastreador. Isso é uma tecnologia da Lenze. Né? O que é esse rastreador? Não adianta nada você falar assim, eu sou certificado, a minha madeira, o meu processo, todo pelos órgãos regulamentadores, e quando eu estou vendendo isso ao público final, como é que eu consigo provar se realmente a fibra da Lenze é Lenze ou não é, ou se é certificado ou não é? Então, com esse, vamos dizer assim, esse rastreador dentro da fibra, independente de quantas lavações a peça de roupa for feita, quantos anos existe, mais de 20, 30 anos, a peça está ali. Eu mando ela para a Lenze, para a Áustria, eu tenho um aparelho lá, consegue certificar, não, aqui é Lenze, aqui não é Lenze, essa viscose, ou esse modal, ou esse Lyocell, qual o percentual de fibra que tem dentro dessa peça. Então, assim, por exemplo, eu estou vendendo uma peça que tem uma outra fibra ali dentro e eu estou botando na etiqueta que é 100% viscose. Não, nós conseguimos identificar o percentual, se é Lenze ou se não é, justamente para amarrar isso que já fala de circularidade, né? Principalmente se todo o meio ambiente, se vem de uma maneira rastreável, vem de uma fonte confiável. Então, isso é um grande diferencial, por isso que nós fornecemos aquele tag que as grandes marcas, os grifes, coloca junto, né? Além da nossa marca, o cliente pode fazer a dele, mas tem lá um tag de Tencel, que aí você pode ser modal, Tencel Lyocell ou viscose Ecovero. Sabes me dizer até onde ela vai, assim, para trás, ou desde o princípio da cadeia ali, consegue rastrear da onde que estava plantada aquela árvore, vamos dizer assim, ou de que região isso veio, chega nesse nível, ou só no nível assim, não, ela foi processada pela Lenze. Ela foi processada pela Lenze, né? A partir do momento que eu sei, né, se eu souber em que lugar foi feito, em que empresa foi feito ela, através do lote de fio ou por aí para trás, na fiação, eu consigo voltar e dizer, não, foi feita no Brasil, essa madeira vem do Brasil, essa madeira é da Áustria. Olha que interessante. Mas hoje a gente consegue dizer assim, não, foi feito pela Lenze ou não é. Né? Então, isso a gente consegue já se garantir. Mas vamos lá, e o Lyocell, então, o que ele tem de novo, de benefícios aí? Então, voltando para o Lyocell, né? O Lyocell é o seguinte, o Lyocell a gente chama que é a terceira geração. Falando muito em sustentabilidade, o que acontece? Ele veio como a fibra do futuro e nós acreditamos muito como a fibra do futuro. Por quê? Ele, junto com esse apelo todo de sustentabilidade que as empresas vêm buscando, o mundo todo vem buscando, o público está mudando, né, para esse segmento. Como eu falei anteriormente, ambos os processos anteriores eram muito similares. O Lyocell, além dos benefícios que ele já traz, que ele tem uma resistência superior ao modal, que veio para substituir a viscose, ele tem uma resistência superior, um toque também maravilhoso, mas ela é uma fibra de maior volume, então ela também te dá um toque um pouco mais de volume, não com aquela maciez que te dá o modal. Só que a produção do Lyocell, podemos dizer assim de modo geral, ela vai 3 ingredientes, ou seja, na receita, né? Como você falou anteriormente na receita, que é o que? A polpa de madeira, eucalipto, a polpa, água e um solvente orgânico. O solvente orgânico que dentro da própria Lenze eles reutilizam esse solvente orgânico numa taxa de 99,8% dentro do processo fechado, intrínseco, né? Então, ou seja, se essa fábrica de Lyocell que está lá na Áustria venha acontecer algum problema, como pode acontecer, se esses
produtos químicos, que é água, que não é produto químico, né? Ou seja, esse solvente orgânico e a polpa estiver em contato com o meio ambiente, não traz dano algum ao meio ambiente. Sim. Então, em questão de tecnologia, ela é uma fibra à frente do seu tempo em questão de construção, de cuidado ambiental, além de trazer esses benefícios para a peça de roupa, o índigo, hoje muito forte usado. Por isso que você vê muito hoje no índigo, além dessa resistência que o Lyocell já tem, você vê muito índigo hoje. Você não vê índigo com viscose, vê, mas uma quantidade menor, quando tem um volume muito grande de algodão com um pouquinho de viscose. Sim. Modal? Tem, mas não é tanto. Mas o Lyocell foi feito justamente isso, porque que eu falei? Do volume, que ele tem esse volume. E quando eu vou fazer um índigo, eu posso fazer um índigo 100% de Lyocell. Que, ou seja, o índigo sabe bem que o processo dele é um processo agressivo dentro da indústria. E ela suporta bem. E ela suporta, porque ela é superior ao algodão em resistência. Sim. Em resistência. Tanto a seco como a úmido, acima da viscose, acima do modal que já veio melhorando a viscose, o Lyocell veio com essas particularidades. Volto a falar, cada uma tem a sua. Além do toque, que ele dá mais volume, ele não te dá aquele toque tão frescor de gelado. O modal tem um brilho superior um pouco à viscose. Maior que a viscose, mas é maior. O Lyocell é um pouco menor do que o modal, maior do que a viscose, mas ele fica mais opaco. Sim. Então, assim, aí você vai olhar assim, Marcelo, mas aonde que eu uso um, onde eu uso o outro? Aí é pensado, desenvolvimento, tecnologia, lá no produto, o que eu vou buscar? Se eu estou buscando resistência, eu estou buscando conforto, ela também tem uma troca de térmica muito grande, assim como o modal, o Lyocell tem a troca térmica muito grande, muito rápida. Sim. Onde que entra hoje, Vandré, essas misturas tecnológicas? Fala assim, mas estou trabalhando com uma fibra totalmente sustentável, vamos dizer assim, que é o Lyocell, com uma fibra sintética, com o próprio poliéster, com a própria poliamida. Mas são combinações de alto desempenho, de alta performance. Sim. Que você vai hoje para algumas camisetas, algumas linhas esportivas, linhas fitness, que está muito nesse apelo. Isso eu não estou falando, você pode pesquisar e procurar. É o que vem hoje, com apelo maior para máquinas mais finas, máquinas duplas, máquinas monos mais finas, mas para essa linha de alta performance. Sim. Isso não é só Brasil, isso é nível mundo que a gente vê, e a gente acredita muito que o Lyocell é a fibra do futuro, volto a falar, e tanto que a Lenzing que está abrindo hoje, ela só abre fábricas novas de Lyocell. Então ela não está mais investindo... apostando mesmo até pela dificuldade que a gente acredita no futuro, os próprios órgãos regulamentadores... Vai deixar de existir a viscose? Eu penso que não. Talvez as que já estejam abertas continuem a nível mundo, mas está se tendo uma própria mudança como você relatou anteriormente, o próprio público. Nós estamos mudando. Sim. E a partir do momento que nós vamos entendendo tecnicamente o benefício de cada uma, e você começa a utilizar, deixa uma provocação aqui, compra uma camiseta, né, de modal, de Lyocell, uma peça de roupa e faz o teste. Nós mesmos homens, né? Os homens. Exatamente. Isso é muito importante você ter colocado, quebrou-se esse paradigma, né? Sim. Todo ser humano hoje está mais preocupado com a estética, não só a estética, mas com a saúde de modo geral. E... há um tempo atrás era um preconceito o homem usar uma camiseta 100% de viscose com elastano, né? Sim. Já se mudou muito, mas aí vem aquilo que eu falei, né? Você tem uma camiseta viscose com elastano, tem um comportamento. Quando eu vou para o modal, é um outro comportamento. Pela construção da fibra, pela durabilidade da estrutura, por aí vai, né? E hoje tem o Lyocell. Assim, mas eu quero uma mais brilho. Não, mas o brilho ele chama muita atenção, né? Eu quero uma mais opaca. Então eu vou pro Lyocell. Só que não simplesmente utilizar ela, mas entender, né? Isso você tendo no seu guarda-roupa, no dia a dia, ou tecnicamente, falando pro pessoal técnico, a diferença de cada uma, principalmente está atrelado à durabilidade, conforto, tecnologia de cada uma delas. No formato da fibra, existe uma diferença... até porque elas trazem essas características de transporte de umidade, troca térmica, brilho. O formato da seção transversal dela muda entre uma e outra? Elas são diferentes? São diferentes. Porque são fibras, como a gente falou lá no início, são fibras que o homem ele decide o formato que ela vai ter. Exatamente. Teoricamente é assim, né? E então a Lenzing e outros fabricantes eles decidiram que a viscose ia ter um formato, o Lyocell tinha um formato e o modal tem outro formato. Elas têm formatos diferentes. Exatamente. Não é tudo redondinho assim, um círculozinho bonitinho? Não é bonitinho não.
E não é, vamos dizer assim, é. né? Vandré, aí uma pergunta muito interessante, a gente me coloca à disposição também, né, com nossos clientes. A gente sempre pode ter um material que a gente pode compartilhar. Você também, né, a questão de ensino, a gente sempre tem as parcerias com os órgãos de ensino. Quanto mais difundir, isso é melhor. O que é a seção transversal? Muitas vezes o pessoal nem conhece que é seção transversal quando fala, né? É quando você pega a fibra, o fio, e corta o fio ali na sua seção transversal, né? E você tá olhando de frente para o fio, né? Sim, a viscose tem uma diferença. A gente fala estilo uma pipoquinha, né? Pega uma pipoca, imagina um balde de pipoca, você olha para dentro dele e você tem aquele ali. Todo irregular. Todo irregular, né? O algodão é tipo um grãozinho de feijão, olhando para isso, né? Aí o modal já é um pouco diferente, meio que puxa para um cilíndrico, mas não é totalmente redonda. Ela tem seus vai e vem, né? E aí tem o liocel. O liocel é praticamente, quando você olha na seção transversal, muito parecido a uma sintética. É um poliéster, é um poliamida. Você olha para um liocel, ela é praticamente quase cilíndrica, ela é redonda. Perfeito. Então, ou seja, aí explica já muita coisa da característica de cada fibra, absorção de corante, caimento, toque. Olha só que mundo rico, né? Que mundo rico, tecnicamente falando. Maravilhoso. Para entender... mas é a fibra, o desenho da fibra. Sim, mas esse desenho que proporciona tudo isso, as suas vantagens, muita coisa. Desvantagens, muda tudo. Se sabes me responder, se isso é um padrão de todas as fabricantes dessas fibras, de viscose, ou a Lenzing que optou por esse formato? Olha, isso eu não sei te dizer. Eu sei que na Lenzing a gente tem esse padrão. Tem esse padrão. É um padrão muito grande de qualidade, né? Tanto que tem alguns controles internos de lote. A gente não tem número de lote de fibra, meio que uma produção ao longo de 2, 3 anos, a mesma matéria-prima, para não mudar lote. Então, ou seja, se você comprar uma fibra hoje, comprar amanhã uma fiação e tecer o fio, a gente não... posso misturar? Pode misturar. Não tem problema de questão de lote. Mas eu posso dizer pela Lenzing que sim, foi o modelo adotado pela Lenzing e ela tem esse controle desse formato. Já vi em outros lugares também muito parecido, né? É que o liocel, ele é mais novo. É mais novo, né? Novo que eu digo há mais de 30 anos, mas ela ainda é nova, né? Mas já vi em outros lugares que é muito parecido, outros produtores, é muito parecido com o nosso corte transversal. Eu perguntei porque, assim, eu sempre falo, né, para quem me pergunta as coisas, né, diz, cara, hoje dificilmente alguém vai te enganar de alguma coisa, porque sempre vai ter um laboratório, algum teste que você consegue identificar. Você falou da rastreabilidade. Hoje não tem como enganar se é Lenzing ou não é Lenzing. E a fibra, o cara diz, tô te vendendo esse modal aqui. Não, peraí, vamos ver se é modal mesmo. Como é que eu vou saber? Cara, faz o corte ali e vai lá, analisa a fibra mesmo, para ver se ela é uma viscose ou é um modal, né? Quer dizer, não se deixe enganar. E aproveitando, né, Vandré, semana passada eu estive dentro de uma empresa, a gente estava junto com o Marcelo, fazendo desenvolvimento de novos fios. Eu até brinquei com ele, eu falo assim, nossa, a gente vai para tinturaria, vai para acabamento, o próprio denim, dependendo do processo final da tecelagem para frente, a tecelagem, mas é a evolução, a automação, tem, mas quando você vai para a fiação está anos-luz na frente em questão de automatização, né? Algumas empresas. Sim. Por quê? Porque é justamente isso, o controle é tão grande em equipamentos de laboratório, em questões de automação de processo, porque são milhares de bobinas e cones todo dia, que só o ser humano cada vez está mais escasso a nossa questão de mão de obra para ficar trabalhando manualmente, um negócio até ergonômico, que as fiações são meio que obrigadas a automatizar muitos processos. E quando você vai para o laboratório, nem se fala. Então, assim, você não tem como falar assim, tô te vendo. Aí é importante o conhecimento. Um detalhe muito importante que você colocou hoje, que eu acho fundamental, é você entender de onde está vindo a sua matéria-prima. Isso é o primeiro... É o primeiro ponto. Porque pode acontecer, sim, não vou dizer que não. Alguém pode estar te comercializando daqui a pouco, esse aqui é modal, mas você está trabalhando com viscose. Sim. Aí você coloca no processo, começa a te dar problema, te dar furo. Mas tudo que o Marciano falou, o André falou, não se concretizou aqui. Sim. Mas peraí, essa fibra que você está usando é modal? Ou é viscose? Ou é outra? A gente não sabe, né? Então, sim, hoje os laboratórios têm bastante questões de desenvolvimento, bastante questões de novas tecnologias que está evoluindo nesse sentido. Na questão porque até onde eu sei, tem algumas diferenças entre liocéis, vamos dizer assim, né? Tem por causa da fibrilação. Exatamente. Tu consegues explicar meio que rapidamente, assim, o que tem ali, né, no liocel, essa preocupação, esse desafio,
esse cuidado que é preciso ter, porque às vezes você espera um resultado, mas você não está muitas vezes com o liocel que você achou que fosse estar, né? Ou você começa a dizer, não, esse liocel aqui é uma porcaria, mas na verdade existe hoje uma diferenciação dentro do próprio liocel, né? Que é justamente por essa questão da fibrilação, que é próprio da fibra, é uma característica dela, né? Muito bem colocado. Você já colocou, né, que é da característica da própria fibra. 15 anos atrás eu fiz um trabalho, nem imaginava um dia trabalhar na Lenzing, com liocel, uma expectativa muito grande da estilista, né? Viajou, fez as pesquisas e tal. Vamos fazer liocel, vamos trabalhar com liocel. Comprou o fio de liocel, colocou na produção e o resultado final não teve nada a ver com aquele desejado, né? Ou a peça pesquisada. Muito bem colocado, Vandré. Existem 3 tipos de liocel. Nós chamamos hoje o Standard, o LF e o A100. O que é o Standard, o primeiro? O Standard, ele tem mais facilidade para fibrilar. A fibrilação é ruim ou é bom? Volto a falar aquilo lá na fibra no começo. Cada fibra tem essa particularidade. Todo índigo hoje usa liocel Standard, que é esse que realmente fibrila mais. Por quê? Porque o índigo precisa ter também um caimento, tem que ter um toque. Por isso que fica aquele toque mais gostoso quando você utiliza um liocel dentro do índigo. Sim, porque de certa forma a pilosidade, vamos chamar assim, ela te traz um toque bom. Ela traz. Porque você vai pelletizar muitas vezes um tecido para dar um toque diferente. E o pessoal confunde muitas vezes isso. Eu até gosto de usar o exemplo. A pilosidade com a fibrilação são coisas um pouquinho diferentes. Sim. A pilosidade é um negócio maior que você acaba não controlando. A fibrilação, ela te tá ali. Porque tu imagina, a fibra ela é mais fina que um fio de cabelo. Sim. Só que quando ela é agitada dentro de uma máquina de um jet, dentro da tinturaria ou no processo, o liocel Standard, ele abre em 200, 300 vezes aquela fibra. Então tu imagina, ela fica com um aspecto meio aveludado, de camurça. Que é isso a gente chama de fibrilação, que é a característica principal. Hoje tem muitas malhas que utilizam o liocel Standard, que é esse que fibrila. Por quê? O cliente quer um toque sensacional, só que eu preciso controlar essa fibrilação dentro da tinturaria. Eu tenho que fazer um biopolimento e um acabamento com uma resina, algum acabamento diferenciado para mim poder utilizar esse. Então, em poucas palavras é isso. O Denim já faz o processo hoje dentro da tinturaria mais agressivo, já faz as lavações, faz o processo dele. Então, automaticamente, é meio que automático fazer um bio ou fazer esse processo dentro do Denim. O nosso mundo, o nosso segmento aqui na região sul é as malharias. Por isso nós temos o que chamamos de liocel LF, ou Low Fibrillation, baixa fibrilação. Que aí sim, esse você pode usar ele dentro de uma malharia, pega o fio, trabalha exatamente como você trabalha com a viscose, você trabalha com modal, você tanto na malharia, como na tinturaria, como no acabamento. Estamparia. Você não precisa se preocupar com ele em relação à questão da fibrilação. Tem alguns cuidados. Questão de tingimento, não pode estourar os 90 graus. O pH não pode ser um pH muito baixo. Ele te traz essa possibilidade para você trabalhar com ele sem muitas preocupações. Ou seja, se eu trabalho com viscose, eu trabalho com modal e acrescentar o liocel LF na minha malharia ou no meu processo, não é para ter problemas. Não é para ter problema. Aí eu tenho que tomar cuidado. Se eu vou misturar ele com uma fibra de poliéster, eu tenho que tomar cuidado. Aí eu vou fazer uma mistura no tear, o poliamida com poliéster. Então eu tenho corante ácido, eu tenho o poliéster que tem que tingir a temperatura mais alta. Eu posso estragar o quê? O que a gente chama essa proteção da fibra, porque essa fibra, esse LF é desenvolvido justamente para evitar de fibrilar. Só que quando eu não sigo esses cuidados, eu posso estar deteriorando a minha fibra e tendo o problema não, a característica da fibrilação. E para finalizar, nós temos o liocel A100. Esse veio com uma super proteção, ele é um valor um pouco mais elevado em custo, mas ele é justamente para essa linha que eu falei anteriormente de alta performance. Então eu quero misturar com poliéster, eu quero misturar com poliamida, eu quero misturar com alguma outra fibra que tem esse comportamento. Ele é desenvolvido justamente para isso e é o que mais você encontra hoje nas grandes marcas a nível mundo. Hoje você escuta muito Lululemon, Nike, Adidas, essas marcas de alta performance que tem. Quando você olha lá, Tencel, liocel, com poliamida, com poliéster,
certeza absoluta que é o Lyocell A100. O A100. Sim, para poder fazer. E a maioria das vezes não está na mistura íntima, Vandré. Ela está na colocação de fio. É um fio 100% de Lyocell A100 com um cabo alternado ou cabo de poliamida fazendo aquelas combinações do neoprene, suidines, e dependendo da estrutura ou depende o resultado desejado pelo cliente. Legal, porque então daí você tem alternativas, sim, né, dentro do Lyocell, justamente para atender a esses diversos cenários e condições de processo, né? Então, como você colocou, um A100, ele já, essa fibra ela já atende um processo mais agressivo, vamos chamar assim, de temperatura, né, porque ela é própria para isso. Então, não adianta querer aplicar lá a standard, ela não vai chegar nunca. Exatamente, né? por isso eu quis colocar esse exemplo meu lá no início, porque você busca um resultado, mas encontra outro. Mas aí assim, poxa, mas eu não sabia que tinha as outras 3 fibras ou os outros processos, modal e tal. Resumo da história, por isso que é importante gastar um tempinho antes, volta àquela conversa, no desenvolvimento, projetando. Nós colocamos à disposição também para dar esse suporte, como Lenzing, hoje estou trabalhando, estou escutando muito essas fibras de Lyocell, de modal, quero entender um pouco mais. Está à disposição, fica à disposição o nosso contato. Para o quê? Para dar esse suporte, dar essa ajuda, que a gente faz todo esse suporte além da fibra. Mas vocês fazem a fibra, Marcelo, mas a gente está dentro das malharias, a gente está buscando, por exemplo, assim, o cliente está querendo assim, eu quero um fio com uma mistura íntima com alguma coisa, diferente. Eu quero um fio com maior pilosidade, menos pilosidade. Eu quero um fio com uma torção... Então, assim, a gente vai dentro das fiações, que são nossos clientes hoje diretos, e desenvolve, muitas vezes, exclusivo para alguns clientes o que eles estão buscando. O desafio aqui é justamente deixar uma dica para os clientes Lenzing ou para quem, né, ainda não é cliente, enfim, que produz algum tipo de tecido, utiliza esse tipo de fibra. Uma dica assim, né, além do que você já colocou, que hoje tem recurso, tem equipe técnica para dar suporte. Então, assim, uma dica aí para as tecelagens, para as fiações também, para as tinturarias, né, como fazer o melhor uso dessas fibras, né? Eu sempre gosto de falar o seguinte, fio ainda ali, até o fio na sua construção, ele é ouro, né? Ele é ouro. Então, antes de você colocar ele no processo, antes de você beneficiar ele, essa troca de informação, ela é importante. Nosso time é pequeno no Brasil, como eu falei, mas temos todo a disponibilidade para contato, para informações. O que nós não conseguimos também, a gente pede ajuda de todo o time da Áustria, que é um time gigante, técnico, de desenvolvimento, muito know-how. E a dica sempre é curiosidade. A curiosidade, eu penso que é o grande desbravador e abre novas oportunidades. Não se contentar, por exemplo, não está dando certo, abandona o projeto. Tem que tentar entender tecnicamente o porquê que não está dando, ir mais a fundo, ser curioso, se colocar, né? Questionar porquê disso, porquê daquilo, e cada vez mais isso te desenvolve também tecnicamente, pessoalmente e profissionalmente. Legal. Marciano, quero te agradecer, né, a tua presença, a tua disponibilidade, teu tempo aqui. Já, né, estendo aí toda a equipe da Lenzing também por essa oportunidade de a gente ter essa conversa, uma verdadeira aula aqui, né, sobre fibras celulósicas, e é um conteúdo que sempre nos perguntam bastante, né, nós da equipe da GL, e a gente tem feito também, tem buscado fazer esse trabalho dentro da GL, né, com a GL Educação, levar conteúdo, levar conhecimento. A proposta realmente é elevar o nível, né, dentro da cadeia têxtil. Então, é isso que a gente tem buscado aí nesses últimos tempos, né? Então, a GL tem feito esse papel também. Acho que isso é fundamental para que realmente a cadeia sempre cresça, sempre evolua, né? E a Lenzing é sempre uma parceira muito forte de todo mundo, com muito know-how, como você falou, né? Uma equipe fantástica aí. Então, te agradeço demais a tua presença, Marciano. Obrigado, Vandré. Novamente agradecer a equipe GL também. E estamos à disposição. Então, o que precisar, desde a parte técnica, a parte de contato, materiais, a gente está à disposição para poder divulgar. E também colocar que cada vez mais, né, a gente vai ouvir muito forte isso, mas não é só agora, isso é para o futuro, né? Como você falou, a própria geração que vem, essas mudanças, é o mercado. O mercado, e finalizo falando que não tem a melhor e nem pior, cada um tem a sua particularidade e a sua colocação dentro do mercado, né? Desde que seja usado corretamente. Planejem bem e façam boas escolhas. Façam boas escolhas. Tem alternativas para todo mundo. Para todo mundo. Exatamente.
Obrigado a você que acompanhou até aqui, né, esse episódio. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, né, compartilhe aí com as equipes de vocês, com os colegas. E até um próximo episódio. Obrigado aí mais uma vez, Marciano. Obrigado. Fiquem bem.